A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham Angola, o programa de rádio da Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos da América. Hoje trazemos-lhe mais uma edição do nosso programa. Desta vez vamos trazer, como é habitual a esta altura, o painel de petróleo e gás. Hoje, com temas muito interessantes, vamos falar sobre os resultados da Sonangol. Foram recentemente apresentados, a nossa petrolífera está de parabéns. Em fevereiro, que é o mês passado, foi o mês em que a Sonangol celebrou mais um aniversário e nós vamos aqui contar o que de mais importante se disse e aconteceu neste evento. Também, este mês é importante porque é o mês em que a primeira petrolífera angolana entra para a Bolsa de Valores, aqui a nível local, a CREP, que nesta sexta-feira termina o processo de venda das ações. Ainda pode comprar ações da CREP e por isso aproveite. Vamos também pôr aqui os nossos especialistas a explicar o que é que significa esse marco a nível do nosso setor de petróleo e gás, com a primeira petrolífera a entrar para a Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Também vamos falar dos resultados das petrolíferas nesta fase. O resultado da campeã dos lucros, a Saudi Aramco, caiu, mas mesmo assim é o segundo maior de sempre e a Petrobras continua a pagar dividendos, que é uma loucura. Vamos também falar sobre esse tema. Depois teremos os diversos, onde os nossos especialistas, cada um vai escolher um tema que lhe marcou ao longo da semana ou do mês e, naturalmente, deixar as suas recomendações. É assim que estão apresentados os temas. Vamos apresentar os nossos convidados. A começar para o nosso convidado que hoje está e grava a partir da Namíbia, Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, muito bom dia e muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da LAC. Bom dia, amigos do painel. Estamos uma vez mais aqui disponíveis para debitar os nossos conhecimentos em torno deste grande métier que é, portanto, o petróleo e gás. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Também connosco está José Oliveira, ele que é colaborador do SEIC, que é o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. José Oliveira, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, ouvintes da LAC e em especial da AmCham. Vamos então agora avançar com o primeiro tema. O primeiro tema são os resultados da nossa petrolífera, a Sonangol, que teve uma queda a nível dos resultados, mas mesmo assim
teve lucros, e que lucros, né? Se comparado com a média, pronto, né? Se calhar não se compara, mas a média das empresas nacionais, que lucros, né? É a campeã dos lucros no nosso país, também não podia ser diferente. O resultado líquido da Sonangol, petrolífera angolana, Sonangol caiu 41,5%, para o equivalente em euros a 2.000 milhões e 800 milhões de euros. A petrolífera angolana anunciou um resultado líquido de 3.000 milhões e 100 milhões de dólares contra os 5.000 milhões e 300 milhões de dólares de 2022. Esses 3.000 milhões e 100 são referentes ao exercício de 2023, ou seja, do ano passado. A petrolífera anunciou um resultado líquido, como eu dizia, de 3.000 milhões e 100 milhões de dólares em 2023 contra os 5.000 milhões e 300 milhões de dólares de 2022. Este resultado representa uma queda de 41,5% no ano que a petrolífera estatal angolana sublinha ter sido marcado por múltiplos desafios cujas consequências têm sido visivelmente nocivas à escala global. Em 2023, o volume de negócios da Sonangol foi de 10,9 mil milhões de dólares, 10 mil milhões de euros, contra os 13,4 mil milhões de dólares de 2022, uma descida de 18,6%. De acordo com o comunicado sobre o desempenho operacional e financeiro da petrolífera referente a 2023, a instabilidade no ambiente geopolítico e o seu consequente impacto no comportamento dos mercados refletiram-se no preço do barril de petróleo e na rentabilidade dos agentes económicos. Neste cenário, as ramas angolanas foram comercializadas ao preço médio de 82 dólares e 4 cêntimos por barril contra os 102 dólares e 21 cêntimos de 2022. Também dizer que o EBITDA, lucros antes de juros, impostos de depreciação e amortização, consolidado, atingiu os 3.000 milhões e 200 milhões de dólares. Estamos a falar de investimentos, a Sonangol tem feito investimentos na ordem de 1.000 milhões e 800 milhões de dólares. A nível de dólares são 2.000 milhões de dólares, esse é o valor real, dos quais 98% na cadeia primária de valor, com destaque para projetos de desenvolvimento nos blocos 1506, 17, 20 e desembolsos referentes aos projetos de construção das refinarias de Lubito e de Cabinda. Mesmo assim, Zé Oliveira, 2.000 milhões de dólares de investimentos, ainda assim é muito dinheiro. Com os referidos investimentos, que representam um aumento de 41% em relação ao ano anterior, a empresa reforça a posição no mercado, focando-se na cadeia primária de valor e nas energias renováveis, salientou a Sonangol. Alinhada a sua estratégia de expansão das operações de exploração, a Sonangol retomou as atividades onshore na bacia do Kwanza com a perfuração de 2 poços nos blocos CON na bacia do Kwanza, KON-11 e KON-12, que resultou na identificação de recursos prospectivos estimados em 80 milhões de barris, refere-se no comunicado. Em relação à promoção da autonomia doméstica em termos de produtos refinados, em 2023, a nova unidade de platforming da refinaria de Luanda alcançou 221 mil toneladas métricas de gasolina, um aumento de 162% em relação a 2022. A Sonangol refere ainda que no âmbito da privatização de seus ativos não nucleares foram contratualizados desde 2019 um total de 190 milhões de dólares e recebidos 66,2 milhões de dólares, com 31 ativos privatizados e 5 em curso. Pronto, este é o resumo das contas da Sonangol, mas quem pode nos dizer muito mais e com muito mais detalhes é o José Oliveira, que esteve lá na atividade, acompanhou. José Oliveira, bom dia mais uma vez. O que é que nos pode dizer sobre os resultados da petrolífera estatal? Já deste aí muitos detalhes. Primeiro é só alertar uma coisa, quando estás a falar nos 3.200 milhões de dólares de resultados. É antes de impostos, portanto não são os líquidos. O lucro da Sonangol espera-se que vá ser 1.000 e poucos milhões. Porque ainda estão a ser auditados, não é? Não só porque não se pagou impostos. Aqui o EBITDA não se retiraram os impostos, portanto não são lucros ainda. São resultados líquidos das operações. Resultados, mas não são os lucros da companhia. Ou são os resultados da operação, é melhor não usar líquido. Os lucros líquidos depois, de qualquer maneira, vão ser grandes, é a companhia que tem lucros maiores no país, mas pelos estes dados que nós temos até agora, não há nada de especial. E nesta magnitude dos 1.000 milhões é a única que chega a esse campeonato. Ninguém chega perto, não é? Penso que vai passar os 1.000 milhões. O BAI teve agora lucros à volta de 240 milhões de dólares, ou seja, nem chega a 1.000 milhões. No ano. Nem metade. O que me preocupa nesta história da Sonangol é a situação que a Sonangol continua a viver. E os dados sumários apresentados no dia do aniversário da Sonangol, há alguns que é importante ressaltar. A Sonangol tem mantido uma dívida da Cachecol para com os parceiros nos blocos em que é investidora. E estava nos últimos anos a reduzir essa dívida. Com a baixa do preço do petróleo, a dívida de Cachecol
aumentou, ou seja, a Sonangol passou a dever de cerca de 500 milhões, quando fechou 2022, passou para quase 1.100 milhões de dívida de Cachecol. Isto é uma situação grave. Já vamos ver depois porque é que existem estas dívidas. Cresceu quanto, Oliveira? Foi ao dobro, cerca de 500 para 1.070 milhões, portanto... Um crescimento brutal. De Cachecol. É verdade que a dívida de Cachecol está muito relacionada com os grandes investimentos que se estão a fazer no desenvolvimento de campos no Bloco 1506. Quando se está a investir no desenvolvimento de um campo, o peso dos investimentos anuais é muito grande. Não é? José Oliveira, eu sei que é o nosso professor, mas há muitos ouvintes que estão a ouvir isso, Cachecol, pela primeira vez. Cachecol é as verbas que mensalmente Sonangol ou qualquer companhia tem de pagar ao operador para as atividades do mês seguinte. Isso é que se chama Cachecol, é as verbas que se chamam, que o operador pede às companhias no fim do mês para o mês seguinte. Pode ser, depende do sistema. Há sistemas em que pede no fim do mês para o mês que passou, mas o correto normalmente é pede-se para o mês seguinte as verbas. Muito obrigado, José Oliveira. Isso é que é o Cachecol. Depois há outra dívida da Sonangol que está a aumentar, estava a reduzir e está a aumentar, que é a dívida de refinados. Essa não aumentou tanto, aumentou cerca de 200 milhões. Mas é muito, já está em quase 1.100 milhões. Porquê que a Sonangol tem estas dívidas? Porque está a suportar a maioria do preço dos refinados importados, dos combustíveis. Ou seja, continua com esse peso. Continua a suportar. Mesmo com a retirada dos subsídios, a Sonangol não continua a retirada não existe, não é? Porque a retirada, por enquanto, ainda não existe. É parcial, mas mesmo assim... A parcial não chega a nada. O aumento da gasolina não chegou a nada, pelo que se vê, não é? É muito pouco. Portanto, enquanto se vender gasolina cerca de metade do preço real e gasóleo a cerca de um quarto... Há perdas para quem subsidia isso. Quem está a suportar a maioria desse peso é a Sonangol, quando devia ser o Estado. Portanto, isto em suma, a dívida do Estado à Sonangol agrava esta situação, quer dizer, põe a situação, a Sonangol não tem dinheiro que chegue para os seus compromissos. É por isso que eu costumo dizer que os lucros da Sonangol são lucros contabilísticos, porque a Sonangol, se fosse uma empresa privada, quando apresenta lucros, mas depois não tinha dinheiro para dar os dividendos. Porquê? Nunca distribui, é verdade, não tem distribuído. Não tem distribuído, porque a dívida do Estado é tão grande, deve estar próxima já dos 10 mil milhões. Portanto, é tão grande que os lucros da Sonangol não conseguem absorver os compromissos que ela está a suportar, que são do Estado, que nomeadamente é o compromissos combustíveis. Isto é que é uma situação grave que se vai agravando e vamos ver este ano os combustíveis estão caros. É verdade que o petróleo subiu um bocadinho mais em relação ao ano passado, mas não muito, por enquanto o petróleo está entre os 81 e os 83, 84, portanto não auguro que este ano, se o Estado continua a não amortizar parte da sua dívida para com o Sonangol, que os resultados no fim deste ano sejam muito diferentes. Isto em suma, depois dos dados que deste, acho que chega para abordar esta questão da Sonangol. Muito bem, muito obrigado, José Oliveira. Vamos então também chamar a conversa o Dr. Afonso Chipep, economista. Dr. Chipep, o que dizer desses resultados da Sonangol? Mais uma vez, houve lucros, não houve lucros? Sabemos que esteve também a acompanhar de camarote e pôde acompanhar o presidente da Sonangol a apresentar os dados. Diga, por favor, Dr. Chipep, quais são os dados que tem para os nossos ouvintes? Bom, os dados que tenho, na verdade, Joel, os resultados de 2023 da Sonangol mostraram que a empresa teve o seu impulso positivo no ano anterior. Outros dados de números o Joel já apresentou. Portanto, a produção de petróleo aumentou. Estamos a falar a nível da Sonangol. Os lucros permaneceram sólidos e a dívida foi ainda mais reduzida. Portanto, relativamente ao investimento contínuo em projetos de infraestrutura, também é um sinal encorajador, né, do compromisso que a Sonangol tem com o crescimento e que perspectiva o seu futuro. No geral, Joel, a apresentação dos resultados de 2023, a Sonangol foi bem recebida pelos investidores e também os jornalistas, que viram estes resultados como uma prova de resiliência e do potencial de crescimento que a empresa pode ter com sucesso. Muito bem, Dr. Chipep, são aqui elementos muito interessantes e claramente podemos verificar que há muitas informações. Mas sobre a Sonangol, penso que estará tudo dito, salvo seja se José Oliveira queira acrescentar alguma coisa. Agora temos de esperar é ver, quando sair o relatório final das contas auditadas, de facto, quais foram os lucros líquidos. Vai haver lucros líquidos, pelos dados já estão até agora, a este valor de cerca de 3.185 milhões, se reduzirmos os impostos,
obtém-se os valores líquidos, que penso que vai ser superior a 1.000 milhões. Mas não sei, é muito cedo ainda para afirmar. E do resto não há assim mais nada desta preocupação que eu há um bocado citei, de que aumentam as dívidas da Sonangol por causa de estar a suportar os subsídios combustíveis. Muito bem. Dr. Chipep, alguma questão a acrescentar sobre a Sonangol? Não, estava a dizer que a sua introdução foi, portanto, muito clara, e também a análise que foi feita pelo Zé Oliveira, que eu subscrevo, e eu penso que teremos debitado toda a informação que é requerida aos nossos ouvintes em relação à Sonangol. Muito bem, temos aqui então informações necessárias e oportunas sobre este tema. Vamos então olhar para a CREP, que é a primeira petrolífera privada angolana a entrar para a Bolsa. Tem uma produção de aproximadamente 500 barris dia e tem a perspectiva nos próximos anos chegar aos 10 mil barris de produção diária. Claro que a ida à Bolsa vai permitir ir buscar 25% do que a CREP precisa para os investimentos que precisa fazer para alcançar tal objetivo, que a CREP adquiriu uma sonda, é uma das petrolíferas angolanas com sonda própria no onshore, e soube que na planta Castanha houve aí algumas intervenções que foram feitas e que de forma clara em breve vão ser conhecidos os resultados, mas se prevê que nos próximos 2 anos a produção venha a subir para 3 mil barris dia. Uma empresa que distribuiu dividendos nos últimos 2 anos, e que dividendos, José Oliveira? $5, aproximadamente $6 por ação no ano passado. Ela tem poucas ações em circulação, portanto não precisa de fazer tanto dinheiro como vai para distribuir $5, e que é uma vantagem. E tem uma vantagem fantástica, que é a CREP tem um negócio em dólares, como as petrolíferas têm o seu negócio em dólares, vendem petróleo e recebem dólares como resultado das suas vendas, e por isso os seus resultados são em dólares, mas não entregam dólares aos acionistas, né? Vamos dizer que são indexados, vão dar equivalente a $5 ou $10 ou o que for ao câmbio certo, o que significa que é o único ativo com proteção cambial disponível, já que aquela que era a menina dos olhos de todos os investidores, que eram as indexadas, as obrigações de tesouro indexadas, deixaram de ser emitidas pelo Estado, e dentro de mais 2 anos, se não for emitido mais nada, deixa de existir esse produto. Então a CREP ganha esse título. Mas vamos ouvir os especialistas, começando por José Oliveira. Uma operação que sofreu a prorrogação, era para terminar no dia 1, houve alguns constrangimentos de ordem técnica, há muito interesse da parte dos investidores, mas também a verdade é que esse interesse não se traduziu na compra das ações, porque houve problemas técnicos que esperamos nós que a essa altura estejam resolvidos, mas você que nos ouve ainda pode comprar ações da CREP, e o José Oliveira, nosso especialista, e também o Dr. Chipep vão fazer aqui a análise. José Oliveira, olhando para a CREP, o que é que significa uma empresa petrolífera angolana entrar para a Bolsa de Valores? E olhando para a CREP e analisando este ativo, é ou não um bom investimento, olhando para aquilo que conhece e que sabe que a petrolífera está a investir e que pode vir a ser nos próximos anos? Não, a entrada para já para dar CREP para a Bolsa é a forma moderna como uma companhia de petróleos tem de trabalhar, quer dizer, tem de dispersar o seu capital para ir buscar dinheiro. A CREP participa em áreas, nomeadamente o Bloco 1 com a Azul, que vai ter muitos investimentos de pesquisa, e portanto a CREP foi ao longo destes últimos 2 anos preparando-se, vendeu ativos inclusivamente, vendeu ativos de produção para se preparar para ter montantes para o Bloco 1. E agora tem de se preparar não só para fazer mais coisas em Cabinda no Bloco Sul, como em breve vai ter, muito provavelmente, a operação do Bloco Norte de Cabinda. E, portanto, aí vai ter de investir para produzir. É verdade que o Bloco Norte de Cabinda já tem descobertas, pequenas, mas tem. Portanto, é um bloco, quando a CREP pegar nele, oficialmente, vai poder, pouco tempo depois, passado uns meses, talvez cerca de 1 ano, vai poder começar a produzir, não muito, mas vai produzir para as despesas. Portanto, foi uma maneira inteligente. Eu fiquei só um pouco admirado de se fazer a venda de ações simultânea da parte do BPC e da CREP. E deles próprios da CREP. Não sei, eles analisaram, houve especialistas que os aconselharam. Eu julgava que primeiro apareciam a questão do BPC e depois, a seguir, a descobertas ou a melhores condições ou um aumento ligeiro de produção, que aparecessem as ações da CREP. Pronto, resolveram ir de uma vez para o mercado, não só com ações próprias, como com as ações do BPC, na sua reestruturação. Vai tentar, enfim, é um bom negócio
que uma das antigas administrações do BPC fez foi de ajudar a CREP a nascer. O BPC teve um papel importante no crescimento da APEP, no princípio, mas eu não tenho os números, mas de certeza que o investimento inicial do BPC lhe dá a dar uns bons lucros, que agora vai com a venda das suas ações. Olha, José Oliveira, que segundo sei, o BPC entrou para a CREP com $500 mil. Hoje, se sair... Vai sair nos milhões. Vão sair com pelo menos $20 a $30 milhões à vontade no bolso. Foi um grande negócio. Sem contar com os dividendos que já recebeu, nos últimos 2 anos. Um excelente negócio para o BPC. Nem tudo são maus negócios para o BPC. Aliás, e olhando para os resultados que o BPC vai tendo, a CREP tem o seu toque, a sua importância para tirar o BPC. Não é só a CREP, claro, há outras coisas que foram muito bem feitas pela administração, mas os resultados da CREP, os dividendos em dólar, também ajudaram e contribuíram para os resultados positivos do BPC. Não, isto mostra que a médio prazo o petróleo não é uma coisa de curto prazo, né? Mas a médio prazo compensa, não é? Compensa, e esta prova é verdade que do BPC foi a longo prazo, né? Porque a CREP já tem muitos anos. 20 anos, são 20 anos. Pois, mas do BPC foi a longo prazo. Mas a médio prazo, quando as coisas correm bem, as ações em companhias de petróleo dão muito bom rendimento. E para quem entra agora, José Oliveira, é verdade, essa pergunta não quer calar. José Oliveira, a CREP está agora a criar uma democracia muito interessante. Está a dar aos angolanos a oportunidade de investir no principal setor da economia e de sonho de muitos, né? Sim. Era antes... Eu lembro que quando, efetivamente, o próprio engenheiro Amaral, fundador da CREP, quando o próprio engenheiro Godinho, com a Prodoil, o Dr. António Mosquito, com a Falcon Oil, a Eto Energias, os seus fundadores, quando angolanos pensaram em entrar para o petróleo, esses gajos estão malucos. Isso é coisa de americano, isso é coisa de muito dinheiro. Isso é coisa de muito dinheiro, é coisa de francês. Essa gente está maluca. Mas parece que o tempo dá-lhes razão. O tempo dá-lhes razão. E agora há a oportunidade de outros angolanos comuns, sim, sem muito dinheiro e a partir de casa também serem donos de uma petrolífera. Sem muito dinheiro e sem correr, o caso da CREP, sem correr grandes riscos, porque ela já tem ativos que produzem. E, portanto, não é uma companhia que começa do zero. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pequenas companhias começam do zero, não têm nenhuma produção, não têm nenhum ativo, arranjam fundos de investimento. E nós temos um caso aqui de uma companhia que está a investir bastante, apoiada por fundos de investimento, que é a Fentra. A Fentra, quando começou e teve apoios financeiros de fundos de investimento, não tinha um barril descoberto, não tinha ativo nenhum. Tinha a confiança do seu corpo diretivo, que são todos profissionais da área petrolífera com 20, 30 anos de experiência, não é? Aliás, a CREP já teve parceiros estrangeiros e a gente sabe que os parceiros estrangeiros também entraram muito na CREP, porque o Amaral era uma pessoa já com muitos anos Carlos Amaral, com muitos anos de fado petrolífero, e como era uma pessoa séria com os pés assentos no chão, foi apoiado no princípio, e aí está o resultado, que vai ser a primeira companhia totalmente privada, que foi para a Bolsa, e é uma das companhias que vai crescer. E de facto é como tu dizes, os angolanos têm agora uma hipótese, que há muita tendência de fazer empresas de petróleo, aliás há tantas feitas aí por onshore, e algumas sem apoios financeiros. Sei de situações de que querem entrar nos petróleos, mas entrar nos petróleos ou se tem dinheiro, ou quando se tem pouco dinheiro, compra-se ações. Não se vai tentar fazer uma companhia porque depois não tem dinheiro para assumir os compromissos. E penso que isto talvez, não sei se vai ser já desta vez, mas penso que há muitos angolanos que se vão habituar, se estas correr bem, daqui a 1 ano ou 2, quando houver isso, se calhar vai haver outras companhias que vão parar à Bolsa daqui a um tempo, mesmo antes da Sonangol, que vai demorar ainda bastante tempo a lá chegar, que vão comprar ações, porque é uma forma de investir nos petróleos. O que é que acha que a Sonangol vai demorar bastante para lá chegar? Porque enquanto não se resolver, entre outros, o problema da dívida do Estado, não se pode privatizar a Sonangol. Eu já expliquei várias vezes. Quando o dono da empresa é o maior devedor da empresa, nenhum investidor sério estrangeiro, e a Sonangol não é um brinquedo de 10 milhões ou 20, quer dizer, quando puser ações no mercado, mesmo que não ponha os 30%, são muitos milhões, não é? De maneira que nenhum investidor sério vem investir numa empresa que o seu dono, neste caso o Estado angolano, é o maior devedor. Aliás, já foi anunciado que a privatização da Sonangol vai ser depois de 2027 ou 2028. E sempre que se anunciava, que há uns anos, que era para 22, 23, eu sempre disse que isso não era possível, porque é preciso resolver, e é preciso também, se calhar, resolver o problema dos negócios. Tomou-se a decisão política aqui em 2018 de que
uma coisa que já se defendia há muitos anos, que a Sonangol tinha de ficar com os seus negócios core e tirar todos os outros. E quando nós estamos no processo de tirar os outros negócios e a Sonangol vender participações, impingimos-lhe a Unitel, não foi? Pois. Quer dizer, que é um peso grande. A Sonangol teve, por acaso, depois foi um negócio relativamente bom porque recebeu os dividendos. Mas impingimos-lhe a Unitel foi mais de 1.000 milhões. Há esta decisão política, mas a Sonangol ainda está amarrada a muitos ativos que não são petrolíferos. Então, essa data de 2026, 2030 é para ver, vamos ver, até ver. É para a frente. Eu não acredito que seja antes de 2028, 2029, que haja possibilidades de coisa. Então, a CREP arrisca-se a 2024, 2029, 5 anos, poder ficar, se calhar, a única. Não sei se a Somolho qualquer dia não vai para a Bolsa. Com esse problema, é a quantidade de dinheiro que precisa para comprar as participações que está a tentar comprar. Não sei, não tenho falado com ninguém, mas não me admira se isto correr bem da CREP, que daqui a 1 ano ou 2 a Somolho pode impulsionar. A Somolho pode ir para outras empresas, ativos, como o caso pode ir para a Bolsa. Mas o facto de ser a única empresa, e diga-se, as duas estão na Bolsa angolana, é o BAI, que é o maior banco em ativos, o maior banco em lucros, o maior banco em vários aspectos, e o Banco Caixa Angola, né, que tem como acionista maioritário o Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, é a única empresa, a CREP, não financeira na Bolsa de Valores, o que permite uma diversificação do portfólio dos investidores e que naturalmente vai fazer com que muita gente queira ter esse ativo. Acho que sim. Eu não me admiro se uma dessas companhias angolanas, sem ser a Somolho e a CREP, que esteja no onshore, fizeram uma boa descoberta. A maneira mais inteligente é vender 10 ou 15% das ações à Bolsa para ir buscar dinheiro para investir, não é? Que é muito mais barato do que investir por empréstimo bancário, ainda por cima em Angola. Os empréstimos bancários não são nada baratos. É verdade, a Bolsa fica muito mais barata. Agora a gozar consigo, comprava, se pudesse. Né? Se eu pudesse, comprava. Se tivesse dinheiro, comprava ações da CREP. Ok, muito bem, está claro. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos ouvir também o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, a CREP, primeira petrolífera angolana a ir para a Bolsa. Dr. Chipep escreveu o artigo de opinião, deu entrevista a explicar que as empresas precisam sair da armadilha da dívida do crédito, né? Ou seja, depender somente do crédito, porque o desenvolvimento se faz com a diversificação das fontes de investimento, ter, sim senhora, dívida, o crédito bancário, mas também vender ações ou emitir obrigações, ir ao mercado de bolsa. O que é que acha, Dr. Chipep? O que é que representa para si, para Angola, para os angolanos e para o mercado a ida da CREP para a Bolsa de Valores? As ações estão à venda até sexta-feira, então você ainda vai a tempo, até as 15 horas de hoje, todos os dias das 8 às 15 horas é o período de comprar ações. Estamos a dizer todos os dias, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, e na sexta-feira, das 8 às 15, você ainda pode comprar. Claro que tem que ter conta custódia, leva 24 horas a abrir e depois tem que comprar. Mas, Dr. Chipep, qual é a sua opinião sobre isso? Joel, a minha opinião é de que as pessoas individuais e coletivas que estiverem a concorrer até sexta-feira, é bom que tenham presente o seguinte, que haverá, obviamente, um aumento da concorrência, uma maior concorrência entre as empresas petrolíferas em Angola, e isso pode levar a que haja uma redução dos preços dos produtos petrolíferos e um aumento também da qualidade dos serviços prestados. Por outro lado, é bom frisar que também as pessoas têm que ter presente de que isto envolve maior diversidade de produtos e serviços. É verdade que a presença da CREP na Bodiva pode trazer uma maior diversidade de produtos e serviços para o mercado petrolífero e também pode beneficiar os consumidores com mais opções e maior atendimento. Por outro lado, eu estive a ver também que julgo haver um investimento em tecnologia e inovação. Eu ouvi que com a entrada dessa empresa, a terceira empresa a entrar no mercado do petróleo, pode estimular obviamente a inovação e o investimento em tecnologia por parte de outras empresas que já existem. Portanto, essas empresas deverão se diferenciar e se manter competitivas também. Acho também, Joel, que há um impacto muito grande na nossa economia, ou seja, na economia local, a presença de novas empresas no mercado petrolífero, que pode, certamente, gerar empregos, aquilo que a gente precisa, e contribuir para um desenvolvimento econômico local, através do pagamento de impostos e investimentos em infraestrutura. Tradicionalmente, Joel, independentemente do setor petrolífero, eu acho que a inclusão de uma grande empresa no setor petrolífero, no mercado de capitais, pode certamente atrair o interesse de vários investidores de outros setores que vão promover com isso um maior equilíbrio da nossa economia. Isso também, na análise que estive a fazer, julgo que pode aumentar a liquidez da atividade no mercado com a sua entrada e no número
de transações, Joel. Isso faz com que tenhamos um mercado de capitais mais desenvolvido e dinâmico. Mais dinâmico. O Joel é capaz de me perguntar qual é o impacto do mercado de capitais. Bom, eu acho que o impacto pode ser, né, um sinal positivo, né, Zé Oliveira, para que os capitais angolanos venham a demonstrar uma certa atividade e mesmo confiança dos investidores. Aqui também frisa-se, e eu repito, no aumento da liquidez e no número de transações e no valor de mercado das empresas que estarão listadas, pode surgir indicadores de sucesso dessa ação. Se nós formos a ver na questão da diversificação da nossa economia, a avaliação que eu faço do impacto da entrada da CREP na Bodiva pode ser significativa na diversificação da nossa economia, pode ser observada através da entrada de outras empresas de diferentes setores, que não sejam só no mercado de capitais, e crescimento destes setores. Agora, é bom que essas empresas tenham em vista, Zé Oliveira, as consequências que podem advir dessa decisão. Quais são as consequências? Se calhar uma das consequências é a atração de mais investidores. Com essa entrada, pode-se criar mais investidores para a Bodiva, e o que pode ser tanto benéfico para a empresa que vem entrar, como para o próprio mercado de capitais no seu todo. Aí estávamos a falar um bocado do incentivo do BPC e que pode trazer também maior interesse, não só dos investidores nacionais, como de investidores estrangeiros que podem trazer capital e, fundamentalmente, conhecimento para o nosso país. Há aqui mais 3 aspectos que eu não gostaria de deixar de referir, porque são os riscos daquilo que nós chamamos a volatilidade. Com a inclusão de várias empresas no mercado de capitais, pode trazer volatilidade e riscos para os investidores e para a economia em geral. É importante referir que as empresas e o regulador tenham medidas para lidar com os riscos associados ao aumento da atividade no mercado de capitais. Quero aqui sublinhar esse aspecto, os riscos de volatilidade. E, não menos importante, o desenvolvimento do próprio setor petrolífero. Com a entrada da CREP na Bodiva, pode trazer um impacto positivo no desenvolvimento do setor petrolífero, pode também dar acesso ao capital dos bancos, que podem impulsionar investimento e crescimento das atividades petrolíferas no país. Bom, aqui temos que ter em conta que outras empresas podem certamente despertar o interesse de obter ações da CREP. E isso vamos ver agora quando terminar esse processo. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Chipep. Para quem nos está a ouvir, vamos então fechar o tema da CREP, primeira empresa petrolífera angolana a entrar para a Bolsa de Valores. A operação continua aberta e disponível até sexta-feira. Você, neste momento que está a ouvir, ainda pode comprar, se quiser. Para o efeito, terá de ligar para a Áurea, que é o intermediário financeiro, onde você poderá abrir a conta custódia, que é a conta onde vão ficar depositadas as suas ações ou outros ativos comprados via Bolsa de Valores. Para o efeito, os telefones da Áurea são 923 190 060, 923 19 0060, 923 19 0060, são os números do apoio ao cliente da Áurea, ou apoio.cliente@aurea.oo, apoio.cliente@aurea.oo. Faça todas as questões que precisa e, caso queira investir e finalmente realizar o seu sonho de ser dono de uma petrolífera, entrar para o negócio do petróleo, vender petróleo e receber dólares, e obviamente, claro que os seus dividendos não vão ser em dólares, a empresa é que os vai receber, mas vai distribuir os dividendos quando os houver para distribuir e quando os seus acionistas assim o determinarem, naturalmente à taxa de câmbio do dia, o que confere às ações da CREP o estatuto de um dos poucos ativos que permite a mitigação do risco cambial. E diz que a taxa de câmbio está a flutuar e vai flutuar, está aí uma boa oportunidade. Não perca essa oportunidade e vamos fechar esse tema. Sim, José Oliveira, por favor. E se não comprar agora, pode comprar passado umas semanas, porque as ações se calhar vão aparecer, algumas à venda depois, não é? Exatamente. Agora é a oportunidade, tem muitas e tem maior probabilidade de fechar. Mas se não conseguir, pode fazê-lo depois, mas o conselho é, quando se compra na IPO, compra-se tendencialmente mais barato. Sim. Mas pronto, vamos ver, e disse bem o José Oliveira. Vamos recordar que estamos aqui com o nosso painel de petróleo e gás, hoje representados pelo economista Afonso Chipep e pelo nosso colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, José Oliveira. Hoje já analisamos os resultados da Sonangol, a petrolífera estatal angolana, falamos desses resultados, dos desafios que a Sonangol tem, do caminho que ainda tem que fazer para chegar à Bolsa e, claro, também falamos sobre a CREP, a primeira petrolífera angolana a ir para a Bolsa de Valores. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já a seguir.
A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir, ou em inglês, our friendship is on the rise. Falou Tulinabo Mushinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Caros ouvintes, regressamos na segunda parte do nosso programa. Hoje estamos com José Oliveira e Afonso Chipep. Já analisamos o tema dos resultados da Sonangol. Também analisamos a entrada da ACREP em Bolsa e ouvimos a opinião dos nossos especialistas sobre o impacto da primeira petrolífera entrar em Bolsa. Vamos agora, José Oliveira, olhar para aquilo que estamos, como se diz em Bolsa, na earning season, né? O período de pagamento de dividendos e dos resultados, lucros. E vamos começar pela campeã dos lucros quando o assunto é petróleo e gás. O lucro da petrolífera saudita Aramco caiu 24,7% em 2023 para 111 mil milhões de dólares. É mais que o nosso PIB. É muito. A petrolífera Aramco é mais que o nosso PIB. Alcançou em 2023 o seu segundo maior lucro. Isso é só lucro, hein? De sempre. E é o segundo maior lucro de sempre, apenas atrás do registado em 2022. No ano passado distribuiu mais de 89 mil milhões de euros em dividendos. A petrolífera saudita Aramco registrou estes lucros extraordinários de 111 mil milhões de euros. Em dólares vamos falar de 121 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. Uma queda de 24,7% em relação ao período homólogo, anunciou a empresa em comunicado. Segundo o Aramco, estes são os resultados maiores, lucros da sua história, os segundos, apesar da queda em relação a 2022. Os resultados da empresa saudita em 2023 deveram, segundo a empresa, a sua flexibilidade operacional, fiabilidade e base de produção de baixo custo que lhe permitiram fazer face a um cenário global mais adverso, destacou a empresa. Em 2022, o resultado líquido recorde de 161 mil milhões de dólares e foi impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo bruto devido à guerra na Ucrânia e ao aumento da procura de petróleo após a pandemia, uma variável que diminuiu ao longo do ano. O decréscimo homólogo pode ser atribuído à descida dos preços do petróleo bruto. Aliás, petrolíferas sofrem muito com isso, né? Quando o preço sobe há mais lucros, quando não, e por aí vai. Bem como a redução das margens da refinação e nos produtos químicos, parcialmente compensada por uma diminuição dos royalties de produção durante o ano e por menores impostos sobre o rendimento, disse a empresa no comunicado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a ExxonMobil e a Chevron alcançaram o segundo maior lucro anual em 10 anos. Resultados só foram menores do que os registrados em 2022. 2022 foi o ano, quando as duas empresas tiveram ganhos recordes. As duas maiores petrolíferas dos Estados Unidos, a ExxonMobil e a Chevron, registraram um dos seus maiores lucros anuais nos últimos 10 anos. O aumento da produção de petróleo no país impulsionou os resultados. A Exxon registrou um ganho líquido anual de 36 mil milhões no ano passado. Segundo dados divulgados pela companhia na última sexta-feira, o resultado é menor do que os 55 mil milhões alcançados em 2022. No entanto, também é o segundo maior desde 2012. A receita registrada foi mais de 84 mil milhões, a petrolífera estimativa de dólares, estimativa um ganho de 85 mil milhões de dólares. Já a Chevron registrou um lucro líquido de 21 mil milhões e 400 milhões de dólares e o segundo maior desde 2013. O resultado fica atrás somente de 2022, quando o rendimento líquido foi de 35 mil milhões e 500 milhões de dólares. A receita do trimestre ficou em 47 mil milhões, abaixo dos 51
141 mil milhões e 600 milhões estimados pela empresa. Estamos a falar metade da riqueza de Angola, né? São os lucros dessas empresas, para ver o quão gigantes elas são. Pronto, nem vamos para a Europa, vamos ficar por aqui, José Oliveira. O que dizer desses resultados no ano passado, que impacto teve e quais são as perspectivas com o preço do petróleo hoje e no futuro? Não, primeiro, uma chamada de atenção é que 98% dos dividendos da Saudi Aramco são do Estado, são do Fundo Soberano. O Fundo Soberano é o dono das ações da Saudi Aramco. Antes era o Estado diretamente, agora é o Fundo Soberano. Portanto, são cerca de 90%, eles vão distribuir dividendos 98%, acho eu, tirando 2%, é o que o Fundo Soberano vai ganhar com o investimento com a Saudi Aramco. Agora, os lucros são muito grandes e, de uma maneira geral, quase todas as companhias tiveram lucros muito grandes. Ainda ontem eu estava a ver a Shell, só no gás teve 2.500 milhões, só no LNG teve 2.500 milhões de dólares. Só no gás teve, só no gás, teve só quase o lucro da Sonangol, né? 2/3. Maior que a Sonangol, porque a Sonangol, aquele valor ainda não são lucros, são resultados operacionais. Não, e tem de tirar os impostos, né? Aqueles resultados que a Sonangol apresenta ainda estão lá os impostos. Tens de tirar 1 bi e tal de impostos, não é? Só no gás, só no LNG, porque a Shell é o maior negociante mundial de gás, e sobre a forma de LNG. Um aspecto, antes de falar nos preços, há uma querela agora muito interessante que está a circular no mundo, que é, de certo modo, original. A Chevron quer comprar a ES, e a ES é sócia da Exxon, no melhor negócio da Exxon, que é na Guiana. A Guiana tem um contrato que é o contrato mais favorável que há com as companhias. Portanto, muitos dos centenas de milhões de que a Exxon ganha vêm da Guiana já, onde ela já está a produzir quase que 500 mil de barris de dia. Ora bem, a ES é uma empresa independente americana, é sócia da Exxon na Guiana. E a Chevron chegou a acordo para comprar a ES. E um dos principais motivos que a Chevron quer comprar a ES é porque, de facto, este negócio da Guiana é muito vantajoso. Ora bem, a Exxon disse, não vais comprar nada, porque, ou podes comprar, mas olha, aqui nós temos direito de opção e ficar com os ativos, direito de preferência. O que é muito discutível, porque o negócio, quando tu compras uma empresa inteira, o direito de preferência não funciona. O direito de preferência é que funciona se a ES quisesse vender os ativos nas guias. Só aqueles ativos à coisa. Bem, este é o conceito. Não sei como é que a Exxon vai argumentar. A Chevron suspendeu a compra, está em stand-by, até que os tribunais decidam, vai ser possivelmente por arbitragem, até que os tribunais decidam se a Exxon pode reclamar desta maneira ficar com a participação da ES na Guiana. E então ficava com 80% ou 90% do bloco, que é um bloco que tem 10 mil milhões de barris de reserva e onde se está a produzir já. É original, é uma história original no direito americano. Vamos ver como é que ela vai evoluir. Para finalizar, em relação a preços, não sei, eu acho que se vai tentar, o OPEP e os seus associados estão a tentar que os preços se mantenham ligeiramente acima de 80, portanto não baixem de 80. Vai conseguir, não vai? A maioria dos analistas acha que sim, porque agora vamos começar daqui a um mês e meio, começamos a entrar numa altura de maior consumo, mas também é verdade que os analistas estão a chamar a atenção que os cortes voluntários não se estão a cumprir na íntegra e nesta altura, em fevereiro, já se deviam ter aumentado. Inclusivamente a Rússia exportou mais que o que era previsto em fevereiro. Enfim, de maneira que... Mas o petróleo continua, ainda hoje eu vi, estava 82. 82, exatamente. Fechou 82. E depois, 82, e nós vemos, estas cotações que a gente vê são de futuros. E nos últimos tempos a cotação no mercado físico, spot, é normalmente superior aos futuros. Em meio dólar, $1. Portanto, tem-se conseguido manter o petróleo acima de 80. Penso que não vai, em termos de média, não vai baixar. Agora, se os analistas que acham que ele vai passar 85 é que têm a razão ou não, isso ainda é um bocado cedo. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos ouvir o Dr. Chipep. Dr. Chipep, olhar para esses dados, os lucros fabulosos da Saudi Aramco, quem dera a Sonangol e a muitas, né? E também da Chevron e da Exxon, que, embora seja um terço ou um quarto, mesmo assim são gigantescos, né? E também, Dr. Chipep, só para acrescentar, a Petrobras continua a exagerar, né? Pagou o equivalente a 20 mil milhões de dólares em dividendo. Mas há reclamações no Brasil porque ela só está a investir 8 mil milhões e nos últimos anos, para ter uma ideia, a proporção lucro versus investimento, o lucro foi mais de 13 mil milhões, mas só investiu 1.000 milhões em 2021, ou seja, lucrou 829% mais do que investiu. Manteve a mesma tendência em 2022, em que pagou 37 mil milhões
e só investiu 4, 778% de diferença. E neste ano, em relação ao exercício passado, paga 20 mil milhões e só investe 8. Então a Petrobras vem fazendo um caminho diverso. Eu gostava de saber, Dr. Chipep, isso é porque já investiu muito, já está na fase de colheita ou é um erro de estratégia? São dados extremamente interessantes e você o disse bem, João. Quem dera Angola atingir esses resultados, teríamos resolvido muitos dos problemas, sobretudo a nossa dívida interna e externa, que ronda cerca de 60%. Portanto, os dados... não sonhar, Chipep. Sonhar acordado não é mal. Você já viu que a Petrobras, Zé Oliveira, investir 1.000 milhões e ter lucro de 13 bilhões. Zé Oliveira, investir 4 bilhões e ter lucro de 37. Chega num momento extremamente interessante, onde tem ali, portanto, uma empresa que a todos os títulos nós deveríamos saber qual é o segredo deste programa estratégico que nós estamos a assistir agora. Daí a nossa insistência, conforme você se recorda, desde os tempos que nós iniciamos este programa, vimos insistindo na necessidade de investir também no onshore, nas bacias do Otocha, nas bacias do Namibe, do onshore. Quem sabe nós poderíamos... Ainda não estão a fazer quase nada nas bacias do Kwanza e do Congo, que tem potencial. Deixa-os primeiro trabalhar aqui. Zé Oliveira, já imaginou esses anos todos que nós trabalhamos na empresa, que nos falando isso? Se tivéssemos feito, Zé Oliveira, se tivéssemos feito, que as decisões demoram muito tempo, Zé Oliveira. Sendo as petrolíferas uma fonte essencial de receita para o nosso governo, Joel. Nos últimos anos, nós temos assistido a que o setor tem estado a implementar novas políticas econômicas para melhorar a gestão do setor petrolífero. E isso faz com que haja um aumento também da transparência e da eficiência na indústria. Relativamente ao balanço das petrolíferas em Angola, Joel, eu julgo que com as novas políticas econômicas implementadas pelo governo, as petrolíferas em Angola têm estado a apresentar um balanço positivo. A transparência e a eficiência da gestão no setor petrolífero, eu noto que tem melhorado significativamente. Isso também é como consequência de uma maior rentabilidade das empresas e mesmo do Estado. Além disso, João, nota que o governo tem promovido, se não estou errado, certas parcerias estratégicas com empresas internacionais para explorar novos campos, pese embora o facto de nós não assistirmos o aumento da produção pelos motivos subjacentes que todo mundo conhece e que tem certamente contribuído para o aumento da produção de petróleo no nosso país. E quando falo do aumento da produção, significa dizer que, bom, se atingíssemos, voltando ao assunto do Brasil, atingíssemos aqueles bilhões com lucros e com isso a diversificação das parcerias e a implementação também, que eu acho muito importante, das tecnologias, as petrolíferas em Angola, eu acho que têm conseguido otimizar a sua produção, né? E também aumentar a competitividade no mercado global, como foi referido agora, da Petrobras e da Aramco. No que diz respeito às novas políticas econômicas do nosso governo, cujo objetivo é melhorar o setor petrolífero, algumas das principais medidas que foram adotadas e que seria bom que nós referíssemos aqui são as reformas estruturais, Joel. Está recordado que o nosso setor tem estado a promover reformas estruturais no setor petrolífero, que inclui a revisão e atualização da nossa legislação, ou seja, os regulamentos que estão relacionados com a indústria petrolífera. Isso, ao meu ver, visa, no entanto, garantir uma maior transparência e aquilo que nós dissemos, não, que a gente preconiza, que é a eficiência na governança corporativa do nosso setor. Aqui também convém frisar que a atração de investimento estrangeiro no nosso país pode, obviamente, impulsionar a produção e exploração de novos campos petrolíferos. Hoje estamos a observar no onshore, né? Isso também é consequência da promoção de certas parcerias estratégicas com, neste caso ainda, com empresas nacionais e mesmo com algumas empresas estrangeiras, como aquelas que ganharam, podemos dizer assim, ganharam um concurso onshore. Temos algumas empresas estrangeiras que ganharam concurso no onshore. Portanto, isso acho que tem permitido, né, a entrada de capital estrangeiro e também despertar técnico, ou seja, conhecimento no nosso setor. Vamos ver agora, no onshore, provavelmente as empresas que concorreram na licitação
Vamos ver se trazem alguma tecnologia inovadora para a exploração de petróleo no onshore. Quando eu referi, Joel, na questão da melhoria da fiscalização e do monitoramento, eu quis dizer que a ideia é, portanto, garantir o cumprimento das leis, na verdade, das regulamentações que são aplicáveis no setor petrolífero. Portanto, isso é fundamental e que também isto fortalece os mecanismos de fiscalização e de monitoramento, como referi anteriormente, e que também pode incluir a implementação de sistemas de controlo e auditorias, Zé Oliveira, mais rigorosas. Portanto, eu acho que a diversificação da nossa economia, além de melhorar o setor petrolífero, julgo que tem-se adotado medidas, né? E aí temos que acreditar que isso pode reduzir a dependência da nossa economia do setor petrolífero, que inclui o desenvolvimento de outros setores, que temos estado sempre a chorar que é importante, a chorar entre aspas, mas que temos estado a gritar que é importante impulsionar outras bases da nossa economia que não seja o petróleo, como sendo a agricultura, o turismo e as energias renováveis. Energias renováveis, quero me referir a levar essas energias dos nossos campos agrícolas nos lugares mais recônditos do nosso país. E também penso que com isso pode-se inovar certas tecnologias. Aqui também é bom referir que o nosso governo tem incentivado a adoção de novas tecnologias e práticas que a gente pode chamar como inovadoras no nosso setor, que, volto a referir, visa aumentar a eficiência e a produtividade das empresas que atuam no mercado petrolífero. E essas novas políticas, que são políticas econômicas que são implementadas pelo nosso governo, quero dizer, do setor petrolífero, têm, obviamente, contribuído para melhorar o desempenho do setor petrolífero, pese embora o facto de não assistirmos um aumento da produção petrolífera no país. Bom, e aqui em guisa de quase de conclusão, acho que as nossas políticas têm sido cruciais para não só o fortalecimento, como também para o crescimento das companhias petrolíferas do nosso país, porque a implementação das reformas estruturais que eu referi no início da minha intervenção ajuda a melhorar o ambiente de negócio e também a promoção, né, de parcerias estratégicas que podem ajudar a impulsionar o setor para que este certamente contribua para um balanço positivo das empresas angolanas que atuam no mercado. Refiro-me não só angolano, mas também como as empresas operadoras, uma vez que o tema refere-se às empresas operadoras, e que pode tornar, volto a repetir, Joel, mais competitivo, transparente e rentável. Daí que se espera que essas medidas continuem certamente a impulsionar o crescimento. Agora mesmo, em jeito de conclusão, Joel, o balanço das empresas petrolíferas em Angola, eu julgo que tem sido favorável. Devido a quê? Devido às políticas econômicas que o governo, através do setor petrolífero, tem estado a implementar, que são, portanto, a transparência. Como vê, nós participamos aí num fórum de transparência e eficiência dessas parcerias, tem sido fundamental, vou já mesmo terminar, para o sucesso das empresas no setor angolano. Portanto, aqui, Joel, espera-se que o país continue a fortalecer o setor petrolífero, continue a promover um ambiente de negócio favorável para as empresas, impulsionando, deste modo, o desenvolvimento econômico e, sobretudo, a diversificação da economia angolana, Joel. Muito bem, muito obrigado, Dr. Chipé, muito obrigado, José Oliveira. Vou agradecer a ambos pela disponibilidade. Hoje analisamos 3 temas: os resultados da Sonangol, a entrada da CREP para a Bolsa de Valores. Ainda pode comprar ações da CREP, estão disponíveis até esta sexta-feira, dia 15, às 15 horas, encerra a operação, então ainda vai a tempo de fazer a sua compra, a subscrição das suas ações. Também falamos agora no final dos lucros das petrolíferas e das perspectivas do preço e impacto que pode vir a ter na atividade das empresas. A todos,
Continuação de excelente quarta-feira. Dr. Chipep, muito obrigado, mesmo a partir da Namíbia. Um abraço. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Sim, senhor. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, Zé Oliveira. Muito obrigado a AmCham Angola. Muito obrigado, nosso companheiro Pedro Godinho, apesar de estar ausente. Mas um forte abraço a todos. Muito bem, Zé Oliveira, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado, Joel. E obrigado, Chipep, e boa viagem de regresso. Assim, caro ouvinte, muito obrigado por estar sintonizados, 95.5 FM. Chega ao fim mais uma edição da Hora da AmCham e do painel de Petróleo e Gás. Continuação de excelente quarta-feira. Se Deus quiser, na próxima semana, na quarta-feira, cá estaremos. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.